Saudações a todos. Vamos retomar nosso curso de Física Fundamental 2. E neste curso de Física Fundamental 2 nós estamos dedicando total e especial atenção ao grande capítulo, ao grande tópico incluso na Física Fundamental 2, intitulado Termodinâmica. No caso, nós estamos ministrando aulas sobre termodinâmica básica, sobre termodinâmica em regime de equilíbrio térmico ou sob regime de equilíbrio térmico. Muito bem, então continuando nosso curso, ressalto que durante a aula imediatamente anterior a essa, nós estamos ministrando a aula de número 2, portanto, durante a primeira aula, a aula de número 1, nós apresentamos alguns conceitos iniciais, fizemos uma breve abordagem sobre as equações apresentadas pela mecânica clássica, as equações apresentadas pelo eletromagnetismo clássico, e nós fizemos referência ao fato de que a mecânica clássica e o eletromagnetismo clássico apresentam um conjunto de equações as quais são invariantes sob transformação de inversão temporal. E nós falamos muito rápida e resumidamente sobre interação gravitacional, sobre interação eletromagnética, falamos muito rapidamente sobre modelos atômicos, falamos muito resumidamente sobre estados da matéria, também falamos muito rapidamente sobre as ligações químicas, quais são as ligações químicas existentes, as forças intermoleculares, as forças intramoleculares. Falamos muito rapidamente sobre ligações químicas, sobre reações químicas de modo muito superficial e destacamos que, de um lado, a mecânica clássica e o eletromagnetismo são teorias cujas equações são invariantes sob transformação de evolução temporal, de modo que não há possibilidade de verificar, de certificar-se se o sistema está evoluindo do passado para o futuro ou do futuro para o passado. Pois quando nós invertemos, trocamos t por menos 1 multiplicado por t nas equações, onde t é o parâmetro temporal de acordo com a relatividade de Galileu, as equações não sofrem qualquer tipo de variação, de modo que as equações não são capazes de detectar se o sistema estava evoluindo do passado para o futuro ou do futuro para o passado. Os resultados são a estrutura das equações são completamente equivalentes quando ocorre essa inversão temporal. Ao passo que a termodinâmica, e aí encerramos a discussão da aula anterior, falando que a termodinâmica apresenta uma assimetria de evolução temporal dos eventos associados a um dado fenômeno, e esta assimetria está intimamente e diretamente associada à ideia ou ao conceito de não reversibilidade dos fenômenos e dos processos. Então, nós falamos que, de acordo com o que é observado no nosso universo observável, os processos e os fenômenos em geral, na sua grande maioria, eles são do tipo irreversíveis e, portanto, obedecem, por assim dizer, a uma evolução preferencial do tempo, de modo que a evolução temporal de um fenômeno, de um processo irreversível, é uma evolução temporal que quebra a simetria, não é? Que gera uma quebra de simetria, gerando uma assimetria na análise, na observação, de modo que a termodinâmica é capaz de verificar, é capaz de identificar que os eventos, que os fenômenos, que os processos, os fenômenos enquanto uma sucessão de eventos, né, eles ocorrem preferencialmente em um sentido. E esse sentido de evolução temporal é sempre do passado para o futuro.
Então, isso gera uma espécie de seta do tempo. Então, a termodinâmica, pela primeira vez, por assim dizer, vai apresentar, no contexto da física, das ciências físicas, vai apresentar uma seta do tempo. E essa seta do tempo é equivalente, eu repito, a observar que existe um sentido preferencial de evolução temporal dos eventos associados a um dado fenômeno ou mesmo a um dado processo. Então, em geral, os processos termodinâmicos, em geral, eles são do tipo irreversíveis. Então, existe efetivamente um sentido preferencial de evolução do tempo. É possível encontrar fenômenos do tipo reversíveis? Sim, é possível, mas em geral o processo termodinâmico é reversível quando ele é manipulado, quando ele é tratado como um projeto de engenharia, por assim dizer, como uma máquina térmica, como um motor térmico, tal que existe um ciclo e esse ciclo pode então gerar um processo do tipo reversível. Mas os processos reversíveis exigem o que? Exigem um conjunto, uma estrutura, exige um engenho, toda uma estrutura, uma sequência de processos que permitem, então, gerar um ciclo termodinâmico, por exemplo, o ciclo de uma máquina térmica, de uma máquina termodinâmica. Mas o que eu gostaria de destacar aqui no nosso modesto curso é de que, do ponto de vista da espontaneidade da evolução dos fenômenos, a natureza, os processos e fenômenos que ocorrem no universo observável, eles, do ponto de vista de espontaneidade, ou seja, espontaneamente, quase 100% dos fenômenos não são do tipo reversíveis, ou seja, são irreversíveis, quando se trata da evolução espontânea do processo ou do fenômeno. É óbvio que nós conhecemos, eu repito e reitero aqui, fenômenos e processos termodinâmicos que são processos reversíveis. Porém, esses processos reversíveis, eles exigem todo um planejamento, exigem todo um processo de interferência, de engenho, de construção, de etapas, de fases e etapas, então, que uma vez manipuladas, orientadas, direcionadas, e sob supervisão de um projeto, por exemplo, de engenharia, no caso da termodinâmica, então sim, é possível, mas não do ponto de vista, ou seja, do ponto de vista espontâneo, em geral, os processos são irreversíveis, mas serão reversíveis em casos onde há um certo controle externo, o controle do cientista, o controle do experimentador, do pesquisador, do engenheiro. Então, por meio de técnicas e processos especiais que forçam, por assim dizer, que induzem para que o processo seja reversível. Muito bem. Então, mais uma vez, aqui fazendo uma outra observação importante, é sobre o fato de que a mecânica clássica, enquanto formalismo, enquanto teoria, ela estuda e analisa estruturas macroscópicas, estruturas que podem ser observadas pela visão humana, né? Estruturas macroscópicas, e a mecânica clássica também é capaz de analisar estruturas microscópicas. Considere estruturas microscópicas, né, como estruturas as quais não são visíveis ou visualizadas por meio da visão humana. Muito bem. Por outro lado, a mecânica quântica é uma teoria que analisa estruturas microscópicas, estruturas na escala de moléculas, na escala de retículos cristalinos, na escala de átomos, na escala de eletrosfera, na escala de núcleo, na escala de nucleon, seja ele próton, nêutron, na escala dos constituintes mais fundamentais da matéria, ou seja, os quarks, não é, que são ainda menores do que são os constituintes dos prótons e dos nêutrons. Sobre esse tema de novos
de uma nova compreensão sobre os constituintes da matéria, falaremos oportunamente em outros cursos, em outras aulas. Muito bem. Então, aqui mais uma vez repetindo, a mecânica clássica analisa estruturas macroscópicas e a mecânica clássica analisa estruturas microscópicas. A questão é que no âmbito do que é microscópico, ou seja, na escala de tamanho microscópica, que seria aí da ordem, né, de poucas moléculas, de poucos retículos cristalinos, não sei bem aqui precisar qual é o limite entre o macroscópico e o microscópico, mas de modo muito superficial, o macroscópico, então, uma estrutura deixa de ser macroscópica quando ela, então, não pode ser visualizada pela capacidade de visão humana. Isso é apenas uma maneira de entender. É óbvio que deve existir uma definição mais precisa em relação ao que é microscópico, o que é macroscópico e o que é microscópico. E qual é a interface, a divisão, né? O limiar entre uma estrutura e outra. Muito bem. Então, agora, eu gostaria de fazer uma outra observação importante, é de que a termodinâmica é a área da física, das ciências físicas, é a área das ciências naturais dedicada a estudar sistemas macroscópicos. É importante nós frisarmos e apontarmos e focarmos atenção nessa questão. A termodinâmica é a área da ciência natural dedicada a estudar sistemas macroscópicos. E agora sim nós vamos apresentar uma definição relativamente melhor, mais precisa do ponto de vista matemático, né? E um sistema macroscópico, ele é em geral composto por um número N de átomos, observe, um número N maiúsculo, de átomos, moléculas, íons, retículos cristalinos, entre outras estruturas. E esse número N é da ordem de 6 multiplicado por 10 elevado a 23, certo? Então, como que agora, no âmbito da termodinâmica, nós vamos classificar um sistema macroscópico? Então, nós vamos classificar um sistema macroscópico como um sistema composto por um número elevadíssimo de átomos, moléculas, íons, cristais, entre outras estruturas. E esse número elevadíssimo, ele é aproximadamente 6 multiplicado por 10 elevado a 23, certo? Este número 6, 10 elevado a 23, é conhecido, inclusive na química e na termodinâmica, este número, na teoria cinética dos gases, esse número é conhecido como número de Avogadro, e falaremos ainda bastante sobre esse número. Muito bem. Então, se o sistema é composto por N estruturas, sejam elas átomos, moléculas, íons, cristais, e esse número N é da ordem, ou seja, da ordem de 6, 10 elevado a 23, ou múltiplo desse número, um múltiplo inteiro desse número, 6, 10 elevado a 23, então nós temos aí um sistema macroscópico, Muito bem. E um outro detalhe importante, vamos aqui tentar, durante a nossa aula, tentar entender superficialmente e tentar fazer uma estimativa do que é, sobre o que é, estimativamente, como entender o que é 10 elevado a 23. Então, vamos agora tentar fazer um exercício de matemática aqui, né? Números do tipo 10 elevado a 1, 10 elevado a expoente 0. 10 elevado a expoente 0 é igual a 1. 10 elevado a expoente 1 é igual a 10. 10 elevado a expoente 2 é igual a 100. 10 elevado a expoente 3 é igual a 1000. 10 elevado a expoente 4 é igual a 10.000. 10 elevado a expoente 5 é igual a 100.000. 10 elevado a expoente 6 é igual a 1 milhão. 10 elevado a expoente 7 é igual a 10 milhões.
10 elevado a expoente 8 é igual a 100 milhões. 10 elevado a expoente 9 é exatamente igual a 1 bilhão. 10 elevado a expoente 10 é igual a 10 bilhões. 10 elevado a expoente 11 é igual a 100 bilhões. E 10 elevado a expoente 12 é igual a 1 trilhão. Então, se nós temos 10 elevado a 12, que é igual a 1 trilhão, multiplicado por 10 elevado a 11, que é igual a 100 bilhões, então 10 elevado a 23, nós sabemos que 10 elevado a 23 é igual a 10 elevado a 11 multiplicado por 10 elevado a 12. 10 elevado a 12 é igual a 1 trilhão e 10 elevado a 11 é igual a 100 bilhões. De modo que 10 elevado a 23 é igual a 100 bilhões multiplicado por 1 trilhão. Ou de outra maneira, de outro modo, 1 trilhão multiplicado por 100 bilhões. Então, observem que um sistema é macroscópico quando ele possui um número de átomos, moléculas, íons ou cristais da ordem mínima de 10 elevado a 23, ou em outras palavras, 1 trilhão multiplicado por 100 bilhões de átomos. 1 trilhão multiplicado por 100 bilhões de moléculas. 1 trilhão multiplicado por 100 bilhões de íons. 1 trilhão multiplicado por 100 bilhões de cristais, por exemplo. Então, quando nós estamos analisando um sistema macroscópico, esse sistema tem um número de elementos, átomos, moléculas ou cristais da ordem de 1 trilhão multiplicado por 100 bilhões. Inclusive com possibilidade de haver muito mais, ou seja, de haver múltiplos desse número de 6, 10 elevado a 23, esse número denominado número de Avogadro. Outra observação importante. Então, aqui, antes de passar para a próxima observação, é importante frisar aqui de que, então, a termodinâmica analisa, ela se dedica exclusivamente a estudar sistemas macroscópicos, ou seja, se a termodinâmica, se o formalismo matemático e conceitual da termodinâmica for aplicado, eventualmente, para sistemas que não são do tipo macroscópicos, para sistemas com um número muito reduzido de partículas, de átomos, moléculas, íons e cristais, então os resultados da termodinâmica não serão adequados, apropriados, não serão compatíveis, ou seja, não serão úteis, não serão adequados para estudar um sistema com um número muito menor do que 10 elevado a 23 estruturas. Então, vale ressaltar e destacar aqui, sempre reiterando de que até os resultados e os conceitos da termodinâmica estão bastante, assim, eles não funcionam adequadamente para sistemas com um número muito reduzido de partículas. Tá? Uma observação importante. Então, continuando aqui com o nosso trabalho de estimativas sobre sistemas macroscópicos, vamos então analisar aqui, e esses resultados aqui apresentados são resultados que são obtidos laboratorialmente, experimentalmente, fenomenologicamente, certo? Então, são resultados certamente bastante confiáveis. Então, assim, uma outra análise em caráter de estimativa é de que sob condições normais de pressão e temperatura, sob condições normais de pressão, de temperatura, os sólidos e os líquidos, não é? O estado da matéria no estado sólido e no estado líquido, é tal que a distância entre as partículas que compõem essa estrutura, sólida ou líquida, a distância entre as partículas é de aproximadamente 3 multiplicado por 10 elevado a menos 10 metros. Então, isso é igual a 3, 10 elevado a menos 1 nanômetro. É igual a 3 angstrom. Pois um angstrom é igual a 10 elevado a menos 10 metros. Mais uma vez, a distância entre as partículas, e quando me refiro às partículas, os átomos, as moléculas, os íons, os retículos cristalinos. Então, essa distância é de aproximadamente 3 angstrom. Angstrom é igual a 10 elevado a menos 10, certo? Então, sólidos e líquidos apresentam essa característica importante, nós não devemos esquecer.
a distância entre as partículas. Veja, observe que trata-se de uma distância realmente muito reduzida em termos de comprimento. 3,10 elevado a menos 10 metros. Realmente muito pequeno esse espaço, não é? Em uma dimensão, um espaço de 10 elevado a menos 10 metros é realmente muito pequeno, é da ordem de 1 dividido por 10 bilhões, ou seja, dividir o metro em 10 bilhões de partes, ou seja, como será pequena, de fato será muito pequena cada parte dessa. Muito bem, para o gás, nós temos então uma distância da ordem de 3,10 elevado a menos 9 metros, ou seja, a distância entre os átomos e moléculas em um gás é da ordem de 3,10 elevado a menos 9 metros, o que é equivalente a 30 angstrom, ou seja, a distância entre as partículas, átomos ou moléculas em um gás é 10 vezes maior, em média, 10 vezes maior do que a distância entre os átomos e moléculas dentro de um sólido ou dentro de um líquido, certo? Então, daí um motivo experimental que garante que o gás sempre apresenta uma densidade volumétrica de massa sempre menor do que o líquido e o sólido, ou seja, é uma estrutura cuja distribuição é mais rarefeita e, portanto, com menor densidade volumétrica de massa. Isso está bem registrado aqui quando nós percebemos que, em geral, é 10 vezes maior a distância entre os átomos e moléculas em um gás em relação à distância entre átomos e moléculas em sólidos e líquidos. Muito bem. Outro detalhe importante, em termos de estimativa, é de que os sólidos e os líquidos são as moléculas, os átomos, os cristais e os íons são distribuídos em sólidos e líquidos de tal maneira que em 1 centímetro cúbico, ou seja, no volume equivalente a 1 centímetro cúbico, contém neste tal volume imerso em um espaço tridimensional, contém aproximadamente de 10 elevado a 22 partículas até 10 elevado a 23 partículas. Ou seja, um número muito expressivo, uma vez que 10 elevado a 23 partículas equivale a 1 trilhão de partículas multiplicado por 100 bilhões de partículas. Não é? E 10 elevado a 22, que seria a situação com uma quantidade menor de partículas para sólidos e líquidos em 1 centímetro cúbico, nós teríamos 10 elevado a 22, que é equivalente a 1 trilhão de partículas multiplicado por 10 bilhões de partículas. Então, está nesse range, nesse intervalo entre 10 elevado a 22 e 10 elevado a 23 partículas contidas, restritas e circunscritas, por assim dizer, limitadas por 1 centímetro cúbico de um sólido ou de um líquido. Isso aproximadamente, né? Considerando que esse tal sólido, esse tal líquido, esse tal gás, ele está sob condições normais de pressão e de temperatura. Sobre o fato de condições normais de pressão e temperatura, nós estudaremos ao longo do nosso curso de termodinâmica básica melhor sobre qual é essa pressão, qual é essa temperatura e tudo mais. Muito bem. Com relação ao gás, nós temos então uma estimativa de aproximadamente 10 elevado a 19 partículas. Então, existem 10 elevado a 19 partículas limitadas, restritas a 1 centímetro cúbico dentro, ou seja, no ambiente, no espaço ocupado por um gás. O espaço tridimensional ocupado por um gás, sob condições normais de pressão e temperatura, contém aproximadamente 10 elevado a 19 partículas. Significa que existem muito menos partículas em um gás, em 1 centímetro cúbico de um gás, em relação a 1 centímetro cúbico de um sólido ou de um líquido. Muito bem. Passando para a próxima página, vamos agora
mais uma vez retomar a questão do número de Avogadro, 6, 10 elevado a 23, e fazer agora uma importante definição. Definição de mol. O que é um mol? Mol é definido como a quantidade de matéria, certo? A quantidade de estruturas materiais contidas em 12 gramas de carbono 12. O que é o carbono 12, certo? O carbono é um átomo encontrado no universo observável, em nosso universo observável, um dos átomos já catalogados pela física e pela química. Esse átomo, carbono 12, é um dos átomos da famosa tabela periódica, certo? E nós sabemos que a tabela periódica, entre diversas propriedades ali expressas, né, sobre os átomos, uma das propriedades dos átomos está associado ao fato de que o átomo ele é definido pelo número total de prótons contido dentro do núcleo. Então, o átomo de carbono possui um número de prótons associados. Então, quando o átomo apresenta um número de prótons diferente, isso significa que se trata de outro átomo, ou seja, de um átomo com uma outra classificação e com um nome particular, peculiar na tabela periódica. Então, o carbono possui um número específico de prótons, e é esse número de prótons é que define exatamente qual é a posição do átomo na tabela periódica e qual é o átomo em particular. Então, o elemento químico carbono, ele possui o número de prótons, possui o número de nêutrons. A questão é que no nosso universo observável é possível encontrar, verificar, constatar que o átomo de carbono, o elemento químico carbono, ele possui por assim dizer, versões de si. Então, a primeira versão é a versão, assim, essas versões são chamadas de isótopos, então, falando diretamente. Então, o que é o isótopo? Não é? Por exemplo, o carbono, nós temos o isótopo 12 do carbono, o isótopo 13 do carbono e o isótopo 14 do carbono, pelo que eu recordo. Né? Então, o isótopo 12 possui, e é preciso consultar, mas o isótopo 12 do carbono possui uma certa quantidade de nêutrons. O isótopo 13 do carbono possui essa quantidade de nêutrons mais um nêutron adicional. Então, trata-se do mesmo elemento químico, ou seja, o elemento químico carbono, porém o isótopo é diferente, porque o isótopo do átomo está associado ao número de nêutrons, não é? Ou, em outras palavras, ao número de prótons e nêutrons que compõem o núcleo, certo? Então, o carbono 12 possui o isótopo 12 do carbono possui uma determinada quantidade de nêutrons, o isótopo 13 do carbono possui um nêutron a mais, não pode o isótopo 13 do carbono apresentar um próton a mais, pois se surgir um próton a mais, não será o carbono, será o elemento químico imediatamente posterior a ele. Então, nós estamos falando do carbono com um determinado número fixo de prótons, e embora permaneça com um determinado número fixo de prótons para que ele seja efetivamente o carbono, tal como classificado na tabela periódica, ele pode apresentar o mesmo número de prótons e diferentes números de nêutrons. Então, nós temos o isótopo 12 do carbono com um determinado número de nêutrons, o isótopo 13 do carbono com um nêutron a mais, e o isótopo 14 do carbono com 2 nêutrons a mais em relação ao isótopo 12 do carbono. Muito bem. Então, nós temos, em um mol, como que o mol é definido? O mol é definido tomando como base, como parâmetro, o isótopo 12 do carbono, certo? Esse é o parâmetro para se calcular o mol de um mol de átomos, por exemplo. Então, vamos voltar à definição. Um mol é definido como a quantidade de matéria em 12 gramas de isótopo 12 do carbono. Então, especificamente para o isótopo 12 do carbono, ele é o padrão utilizado. Então, 12 gramas de isótopo 12 do carbono contém um mol de matéria. Esse mol de matéria é equivalente a 6 multiplicado por 10 elevado a 23 átomos de
de carbono 12, certo? Então, observemos que em 12 gramas na massa correspondente a 12 gramas de isótopo 12 do carbono, nós temos o incrível e gigantesco número de aproximadamente 6,10 elevado a 23 átomos de isótopo 12 do carbono. Então, nós temos 1 trilhão multiplicado por 100 bilhões de átomos de carbono 12, de isótopo 12 do carbono, contidos em 12 gramas do isótopo 12 de carbono, certo? E isso é a quantidade padrão denominada aqui e definida aqui como 1 mol. O que é o número de Avogadro? O número de Avogadro é exatamente esse número, de 6,10 elevado a 23 partículas por mol, ou então átomos por mol, ou moléculas por mol, ou íons por mol, ou mesmo retículos cristalinos por mol. Então, nós temos aí a definição do número de Avogadro e a definição de mol. Então, mol é essa quantidade de matéria contida, reitero, em 12 gramas de carbono 12. O que é o carbono 12? É um isótopo do carbono. Segundo a química e segundo a física, as atividades experimentais laboratoriais realizadas pela química e pela física, o isótopo 12 do carbono é o mais abundante no universo observado, uma porcentagem bastante expressiva em relação ao carbono 13 e o carbono 14, que se apresentam no nosso universo observável em porcentagens muito, muito menores em relação ao carbono 12. Então, observem, vamos aqui analisar, estimar, tentar entender, realmente é algo bastante incrível, inacreditável. Em simples 12 gramas, meras 12 gramas de carbono 12, existam 6,10 elevado a 23 átomos de carbono. Ou seja, 1 trilhão multiplicado por 100 bilhões de isótopos 12 do carbono. Muito bem. Então, quando nós estamos estudando termodinâmica, nós estudamos um tópico, um capítulo muito, muito importante, intimamente associado à termodinâmica, chamado teoria cinética dos gases. E a teoria cinética dos gases apresenta um modelo de gás, denominado gás ideal. E quando esse tal gás ideal, sobre o qual nós estudaremos oportunamente em aulas posteriores, certo? Quando esse tal gás ideal está sob temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Quando a temperatura é 0 graus Celsius e a pressão é de 1 atm, 1 atmosfera, atm é uma unidade de pressão, então 1 mol, observemos que 1 mol do tal gás ideal ocupa aproximadamente 22,4 litros. Aproximadamente 22,4 litros. Então, isso é algo medido laboratorialmente, certo? 1 mol de um gás ideal, ocupa aproximadamente 22,4 litros. 22,4 litros. Muito bem. E esse gás precisa, mais uma vez, estar submetido à temperatura aproximada de 0 graus Celsius e à pressão aproximada de 1 atm. Continuando, então, aqui enfatizando que a termodinâmica é uma ciência clássica, por assim dizer, vinculada à física clássica. E esta termodinâmica, enquanto ciência clássica, dedica-se a estudar as propriedades da matéria, porém as propriedades da matéria em nível macroscópico. E um sistema macroscópico é um sistema que apresenta um número de constituintes, de partículas constituintes, sejam elas átomos, moléculas, íons, retículos cristalinos ou outro tipo de estrutura, um número da ordem do número de Avogadro, ou seja, da ordem de 10 elevado a 23 partículas, 10 elevado a 23 constituintes. Não esquecendo que 1 mol é a quantidade de matéria contida, encontrada, observada
e constatada em 12 gramas do isótopo 12 do carbono, ou seja, 6,10 elevado a 23 átomos de carbono na sua versão de isótopo 12. Muito bem. Então, a termodinâmica, mais uma vez, dedica-se a estudar as propriedades da matéria em nível macroscópico, ressaltando que sistemas macroscópicos são constituídos por um elevado número de partículas, a ordem do número de Avogadro, 10 elevado a 23, de modo que é inviável analisar a dinâmica de cada uma das partículas do sistema. Então, a termodinâmica faz e analisa macroscopicamente, analisa todo o conjunto dessas 10 elevado a 23 partículas e tenta extrair informações, grandezas físicas, observáveis físicos que possam, então, orientar a ciência, os pesquisadores, os cientistas, com relação ao comportamento desse sistema macroscópico. E a termodinâmica faz isso muito bem, um excelente e bem consolidado formalismo. Muito bem. Então, de todo modo, se nós eventualmente, se alguém contestar o modelo de análise, né, de abordagem da termodinâmica, seria então necessário fazer uma análise dinâmica de cada uma das partículas do sistema, e considerando que o sistema termodinâmico, o sistema macroscópico é composto por 10 elevado a 23, seria então necessário analisar todas as 1 trilhão multiplicado por 100 bilhões de partículas, ou seja, isso é inviável do ponto de vista temporal, isso é inviável do ponto de vista prático, do ponto de vista operacional, certo? Do ponto de vista temporal, intervalo de tempo para realizar, isso é inviável do ponto de vista operacional, é inviável, inclusive, assim, muito complicado, é totalmente não trivial, é altamente não trivial, certo? Muito complicado e complexo tratar um sistema com 10 elevado a 23 partículas. Aqui, para tentar destacar ainda mais essa questão de quão complicado é, e nós, ao longo do curso, ao longo do nosso modesto curso, nós estaremos tratando em mais detalhes essas observações que nós estamos fazendo aqui, né? Faremos, ao longo do nosso curso, algumas observações, alguns apêndices para entender melhor, para calcular a relação entre massa e mol, de moléculas, de átomos e tudo mais. Nós faremos isso para vários casos, certo? Analisaremos melhor, em mais detalhes. Faremos isso oportunamente. Agora, aqui, para nós entendermos, compreendermos um pouco melhor sobre a dificuldade, sobre a inviabilidade de analisar um sistema com 10 elevado a 23 partículas, consideremos, se supusermos, se admitirmos um sistema de N partículas, onde N é um número natural, que pertence ao espaço matemático dos números naturais, certo? Então, consideremos um sistema de N partículas, N maiúsculo. Então, as equações de movimento da mecânica clássica, a segunda lei de Newton em particular, né? As equações de movimento da mecânica clássica, associadas a um sistema mecânico com N partículas, são equações de movimento que gerarão, né, um sistema mecânico dotado de 3 multiplicado por N graus de liberdade. Por qual motivo? O fato de que, se nós vamos analisar uma única partícula, nós precisamos, previamente, escolher qual é o espaço matemático. Então, se nós, para efeito de simplicidade, escolhermos a geometria euclidiana, escolhermos o espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões, então nós precisaremos, em seguida, estabelecer e escolher um sistema de coordenadas. Então, para efeito de simplicidade, se nós escolhermos um sistema de coordenadas do tipo cartesiano, tridimensional, com eixo x, y e z, então, em seguida e por fim, nós deveremos munir, dotar e acoplar ao sistema de coordenadas um conjunto de versores de base. E, no caso, por exemplo, aqui, fazendo uso das nomenclaturas mais usuais nos livros técnicos científicos, o I-versor, o J-versor, o K-versor, por exemplo. Então, sobre isso, vale ressaltar que nós estamos ministrando um mini curso especial que está disponível enquanto atividade
projeto de extensão daqui do nosso Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém. Nós estamos disponibilizando, ministrando e disponibilizando na plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campo de Santarém. Nós estamos ministrando um modesto e resumido curso sobre cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, e lá nós tratamos melhor sobre esses detalhes de álgebra vetorial. Muito bem. Então, se nós temos uma partícula e ela está imersa em um espaço tridimensional, nós temos um sistema de coordenadas tridimensional com eixos x, y, z e um conjunto de versores de base, também em número de 3, parametrizando direção, sentido e módulo das medidas realizadas no espaço sobre essa tal partícula. Então, nós temos um sistema com uma partícula e 3 graus de liberdade. Por qual motivo nós temos 3 graus de liberdade? Pelo fato do espaço vetorial ser tridimensional. Então, nós podemos calcular as equações de movimento, as equações diferenciais vetoriais de movimento, na direção do eixo x, e isso está relacionado a 1 grau de liberdade. No eixo y está relacionado, então, a outro grau de liberdade. E no eixo z relacionado a um outro grau de liberdade. Então, nós temos 3 graus de liberdade de acordo com o espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. E esses 3 graus associados às 3 dimensões multiplica-se pelo número de partículas. Se nós temos uma partícula, então as equações diferenciais vetoriais de movimento, lá apresentadas no âmbito da mecânica clássica, elas apresentarão 3 graus de liberdade. Se são 2 partículas, nós teremos 6 graus de liberdade para essas equações de movimento. Se são 3 partículas, nós teremos 9 graus de liberdade. Se são 4 partículas, teremos 12 graus de liberdade, e assim de modo que é possível generalizar para o número 3 multiplicado por n, onde n é o número de partículas. Então, se nós temos 1 trilhão de partículas, nós teremos 3 trilhões de graus de liberdade. E para cada grau de liberdade, nós precisaríamos calcular uma equação de movimento. Certo? Então, observe que um sistema com 10 elevado a 23 da ordem de 10 elevado a 23 partículas exigiria um conjunto de 3 vezes o número de Avogadro, ou seja, 3 vezes 10 elevado a 23, para então calcular todas as equações de movimento e analisar cada partícula, cada estrutura material pontiforme em particular. Então, isso gera uma inviabilidade, isso gera uma não trivialidade matemática, não é? Gera uma complexidade matemática excessiva, com inviabilidade temporal, com inviabilidade operacional, com inviabilidade e com dificuldades e complexidades com relação à solução dessas equações diferenciais vetoriais ou das equações integrais. Então, de fato, daí o motivo da termodinâmica ser uma ciência muito saudada, muito bem recebida pela comunidade científica, pelo fato de que ela analisa sistemas com trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de partículas sem fazer análise particular, ou seja, sem fazer análise específica sobre cada estrutura pontiforme, uma vez que não há viabilidade sob vários aspectos, sob várias circunstâncias para realizar. Muito bem, imagine o custo operacional, o custo computacional, né, em caso de simulações computacionais, em caso de pessoas, de especialistas da área de ciência da computação tentarem, junto com físicos, com matemáticos, com químicos, tentarem organizar, com estatísticos, tentarem organizar uma espécie de algoritmo computacional, de programa computacional, de uma linguagem, por assim dizer, de um algoritmo, né, de um método computacional específico para fazer essa simulação. Imaginemos nós o custo operacional, o custo computacional para realizar todo esse processamento, realmente. Então, aqui passando para a próxima página, e eu volto ainda para a página e afirmo que estaremos oportunamente fazendo uma reanálise desses conceitos, apresentando então um conjunto de exemplos que trate sobre número de Avogadro, sobre mol, sobre massa, a relação de massa com mol, número de mols e tudo mais. Muito bem. Um outro conceito importante, muito bem apresentado nos livros de química, e muito útil para os desenvolvimentos dessa ciência, tanto da biologia quanto a química, inclusive vale ressaltar aqui que são ciências
magníficas, são ciências centrais, não é? A química e a biologia e a química são ciências centrais e, portanto, magníficas, que exercem aí um papel brilhante e especial no âmbito das ciências naturais, não é? Em cooperação com as ciências exatas. Então, aqui, de forma bastante resumida, bem resumida e superficial, eu gostaria de falar rapidamente sobre isso. Isso deve ser citado e recordado dos livros de química, uma vez que a termodinâmica tem tudo a ver com termoquímica e em processos termodinâmicos em geral surgem reações químicas e então existem misturas, existem substâncias misturadas e é importante então que façamos esse breve resgate aqui desse tema sobre como classificar uma substância pura. Então, uma substância pura pode ser classificada como uma substância pura simples ou como uma substância pura composta. A substância pura simples, ela é composta por um elemento químico, não tratando aqui de quantos elementos químicos, de quantos átomos ali estejam, né, vinculados para compor a substância. Mas a substância pura simples, a substância pura do tipo simples, ela é composta por única e exclusivamente um elemento químico. Aqui dois exemplos, né? O O2 e o N2. O O é de oxigênio e o N de nitrogênio, me parece. Então nós temos o O2 e o N2. O O2 me parece que na forma de gás, não tenho certeza. E então nós temos uma substância pura simples, é uma substância composta por um único e exclusivo elemento químico. Muito bem. A substância pura do tipo composta, por sua vez, é composta, como o próprio nome sugere, por dois ou mais elementos químicos. E um exemplo clássico é o da molécula da água, que é H2O. Então, nós temos o elemento químico oxigênio e o elemento químico hidrogênio. Nós temos também o CO2, então temos o elemento químico carbono e o elemento químico oxigênio. Muito bem. Então, nós temos a substância pura do tipo simples e a substância pura do tipo composta. Uma observação importante sobre a substância pura, seja ela simples ou composta, é de que a temperatura de transição de fase é constante. Então, se nós considerarmos a transição de fase do sólido para o líquido para o sólido, em geral, ela ocorre a uma temperatura determinada e fixa. E então essa temperatura fixa e determinada, ela é constante da transição de fase de sólido para líquido, de líquido para sólido, quando a substância é pura, seja ela simples ou composta. Uma outra informação ainda sobre transição de fase, não podemos esquecer da transição de fase do líquido para o vapor, do vapor para o líquido, né? Ou do líquido para o gás, do gás para o líquido. Então, é na transição de fase do vapor para o líquido, né, que nós chamamos de vaporização, ou então de condensação do vapor para o líquido, condensação e do líquido para o vapor, vaporização. Essa transição de fase também existe uma temperatura e essa temperatura é fixa quando analisamos substâncias puras. Outro detalhe importante é que a densidade volumétrica de massa é constante, certo? A densidade volumétrica de massa, ela por exemplo, no caso de uma substância pura composta, né? A densidade volumétrica de massa do H2O da água é constante, não é variável, a menos que haja variações de pressão e temperatura. Mas se supusermos temperatura fixa e pressão fixa, então a densidade volumétrica de massa é constante. No caso de misturas, então vamos classificar aqui as misturas como homogênea e como heterogênea. No caso de uma mistura de quê? Mistura de substâncias. E lembre-se, voltando à substância pura, é aquela substância que pode ser classificada como simples ou composta. Muito bem. E no caso da mistura de substâncias, ou seja, a mistura propriamente dita, nós temos uma mistura do tipo homogênea, e quando que ela é uma mistura do tipo homogênea? Quando essa tal mistura apresenta somente uma fase visível, certo? Uma fase visível. Vamos tratar então de uma análise sobre a visão humana, por exemplo. Então, se a visão humana enxerga, nota e identifica e constata somente uma fase no sistema, como por exemplo, aqui, se admitirmos um recipiente, e esse recipiente contém em seu interior água no estado líquido e NaCl. Então,
a água H2O mais o NaCl sofre então um processo ao que o NaCl caso não haja saturação, e sobre esses assuntos eu não entendo e não falarei, pois aqui nós teremos químicos do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, pesquisadores da área de Química do nosso Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, palestrando, ministrando aula com bastante propriedade. Em breve teremos a honra de receber esses ilustres e magníficos profissionais para falar em detalhes, falar apropriadamente sobre cada questão. Aqui eu estou apenas motivando a discussão e passando, tangenciando o assunto e falando muito superficialmente. Muito bem, é o que me cabe e está dentro de minhas limitadas possibilidades. Muito bem. Então aqui nós temos um recipiente, não é, contendo aí, vamos considerar água no estado líquido, no estado da matéria dito líquido, e fluido do tipo líquido, e nós temos o NaCl, e se considerarmos que não ocorre saturação, não é? Então, se ocorrer uma dissolução, não sei exatamente, mas eu quero afirmar aqui, eu não sei o termo específico, mas posso afirmar que se admitirmos que a água dissolve 100% do NaCl imerso na água, no meio aquoso gerado por moléculas de água, então, se houver dissolução, não sei se esse é o termo, mas se a água dissolve todo o NaCl, então, realmente, a visão humana enxergará somente uma fase. Então, se a mistura de substâncias, no caso, moléculas de água, no estado líquido, mais o NaCl, então esta em pó, por exemplo, se essa mistura é realizada e as moléculas de água dissolvem 100% do NaCl, então necessariamente essa mistura das duas referidas e citadas substâncias é uma mistura homogênea, pois apresenta para a visão humana somente uma fase. Ao passo que, se a mistura de substâncias é do tipo heterogênea, então necessariamente a visão humana observará duas ou mais fases. Então aqui vamos para um exemplo muito, muito trivial, né? No qual aqui nós consideramos um recipiente e no interior do recipiente nós fazemos a mistura de duas substâncias. Nós fazemos a mistura de água no estado líquido e nós fazemos a mistura de algum óleo, não sei exatamente qual, mas considere algum tipo de óleo entre os diversos óleos existentes, com uma determinada viscosidade, com uma determinada densidade volumétrica de massa. E então, se a densidade volumétrica de massa do tal óleo é menor do que a densidade volumétrica de massa da água no estado líquido, então o campo gravitacional sob o qual estão submetidos e imersos o óleo e a água dentro do recipiente, esse campo gravitacional certamente gerará uma espécie de corrente de fluido, ou seja, um fluxo de fluidos, ao que a estrutura com maior densidade volumétrica de massa, ou seja, com maior massa contida em 1 milímetro cúbico de espaço tridimensional, será transferida de acordo com a dinâmica gerada pelo campo gravitacional, pela energia potencial gravitacional associada aos fluidos. Então, a água passará para o fundo, por assim dizer, né, para a primeira fase aqui, compondo a primeira fase do recipiente, né, de baixo para cima, nessa ordem ascendente, e o óleo com menor densidade volumétrica de massa, então ocupará uma região tridimensional dentro do copo, dentro do recipiente, sobre as moléculas de água no estado líquido. Em geral, as moléculas de água no estado líquido não atuam de modo a dissolver o óleo. Então, se não há o ato de dissolver o óleo por parte da água, então é possível que a visão humana distinga clara e notoriamente duas fases. Uma fase está
representada aí pelo acúmulo, né, de moléculas de água no estado líquido, e a fase representada pelo acúmulo de moléculas que constitui o tal óleo. Muito bem, então existem outros exemplos, sim, existem centenas de exemplos, milhares de exemplos diferentes aqui. Estamos evidentemente, observem, fazendo uma espécie de resumo, e um resumo muito resumido, de fato, né? Um resumo do resumo do resumo do resumo. Óbvio que a química trata isso com bastante, nossos professores, nossos pesquisadores de química tratam isso com bastante maestria. Tal. Então, aqui, então, tal que não há necessidade de nós, né, ocuparmos o curso de termodinâmica com detalhes da química, detalhes importantíssimos, mas que serão tratados por profissionais da área. Muito bem, então aqui a mistura de substâncias, e aqui são evidentemente dois exemplos muito conhecidos e por todos nós, não é? Conhecidos cotidianamente e muito bem. Então aqui, no caso de uma mistura de substâncias do tipo heterogênea, na qual visualiza-se, ou a partir da qual se visualiza, ou visualiza-se duas ou mais fases, então nós temos duas características importantes que devem ser ressaltadas. Uma temperatura de transição de fase, né? A temperatura de transição de fase, seja do sólido para o líquido, seja do líquido para o vapor, né? Ou então o inverso, do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, ou mesmo do líquido para o vapor, do vapor para o líquido, essas temperaturas de transição de fase, elas eventualmente sofrem variações. E essas variações em relação às temperaturas de transição de fase do óleo e da água, por exemplo, essa mistura heterogênea, ela apresenta uma temperatura de transição de fase que é diferente da temperatura de transição de fase do óleo, qualquer que seja o óleo, e da temperatura de transição de fase do H2O, ou seja, das moléculas de água. Outra importante informação é de que a densidade volumétrica de massa também é variável, certo? Então, existe uma variação, a mistura gera um resultado geral médio sobre a densidade volumétrica de massa que é diferente da densidade volumétrica de massa do óleo, em particular, ou da densidade volumétrica de massa do H2O, das moléculas que compõem a água. Muito bem. Então, uma outra, passando para a próxima página, nós vamos falar rapidamente sobre um recipiente contendo gás, né? Aqui resumir as estimativas. Então, um recipiente, se admitirmos previamente um recipiente e dentro do recipiente está contido, né, está limitado, circunscrito, restrito dentro do recipiente, um recipiente fechado, está contido um determinado gás. Muito bem. Então, a distância entre as partículas dentro do gás, é da ordem de 10 elevado a menos 8 centímetros. De 10 elevado a menos 8 centímetros. Muito bem, de 10 elevado a menos 8 centímetros, ou aproximadamente 10 elevado a menos 10 centímetros, aproximadamente, a distância entre os átomos ou moléculas dentro do gás. O intervalo, observe, essas estimativas, nós devemos observar que essas estimativas elas são calculadas, elas são medidas no âmbito de laboratório, elas são medidas no âmbito do estudo fenomenológico, do estudo laboratorial, do estudo experimental, do estudo empírico, certo? Então, esses resultados já estão aprovados, já estão revisados, revisitados, já estão consolidados, solidificados. Então, são resultados realmente dignos de confiança, são resultados confiáveis, são resultados com alto grau de credibilidade científica. Então, aqui, mais uma vez, a distância média entre as partículas, átomos e moléculas dentro de um gás é de aproximadamente 10 elevado a menos 8 centímetros ou aproximadamente 10 elevado a menos 10 metros. E o intervalo de tempo entre as colisões, é importante ressaltar isso, nós vamos estudar ao longo do nosso curso de termodinâmica, sobre qual é o conceito de temperatura, o que é temperatura, o que é energia térmica, o que é efetivamente energia interna de um sistema termodinâmico, energia térmica de um sistema termodinâmico, o que é a temperatura,
o que é a energia total do sistema termodinâmico. Muito bem, isso nós estudaremos gradativamente ao longo do nosso curso. Então, vamos ainda melhor entender que as moléculas os átomos e moléculas estão em permanente movimento, e esses movimentos geram colisões entre átomos e moléculas. E o intervalo de tempo médio entre as colisões de um átomo com outro átomo, de uma molécula com outra molécula, esse intervalo de tempo é da ordem de 10 elevado a menos 13 segundos, ou seja, 10 elevado a menos 13 segundos é equivalente a 1 segundo dividido em 10 trilhões de partes. Imaginai vós, todos vós, imaginemos nós, um segundo dividido em 10 trilhões de partes, ou seja, que intervalo de tempo é esse de 10 elevado a menos 13? De fato, para mim, eu não consigo compreender, eu não consigo estimar, eu não consigo melhor imaginar, utilizando o meu intelecto ativo, meu intelecto, minha mente de primeira instância, minha mente concreta, minha mente analítica, eu não consigo aqui encontrar parâmetros para pensar em um intervalo de tempo da ordem de 10 elevado a menos 13 segundos, realmente muito, muito reduzido. Então, esse é o intervalo de tempo médio entre as colisões realizadas, geradas, observadas pelas moléculas e átomos que compõem um gás, sendo este gás contido, restrito a um determinado recipiente. Muito bem. Então, dadas essas estimativas sobre as quais nós retomaremos as discussões em momento oportuno, então nós podemos, de forma bastante resumida, bastante simples, bastante superficial, bastante resumida, afirmar que um sistema termodinâmico analisa sistemas termodinâmicos, certo? E o sistema termodinâmico, a termodinâmica, ela faz uma descrição macroscópica do sistema termodinâmico. Macroscópica e não microscópica. A descrição microscópica exigiria resolver equações diferenciais vetoriais que apresentariam 3 multiplicado por 10 elevado a 23 graus de liberdade, ou seja, no mínimo isso, né? Então, o sistema termodinâmico está associado, ou dele se faz, ou a partir dele se faz uma descrição macroscópica. E essa descrição macroscópica ela é realizada a partir de parâmetros macroscópicos observados a partir do sistema termodinâmico. Tais parâmetros macroscópicos aqui na nossa termodinâmica básica do nosso curso, aqui os principais, os mais utilizados, entendidos e compreendidos são, a saber, a temperatura, o primeiro parâmetro macroscópico, não microscópico, mas o primeiro parâmetro macroscópico mais importante, certamente mais relevante, é a temperatura. O segundo parâmetro macroscópico é a pressão. E o terceiro parâmetro macroscópico relativo ao sistema termodinâmico é o volume, ou seja, o sistema termodinâmico recebe da termodinâmica uma descrição macroscópica. Essa descrição macroscópica fundamenta-se, ampara-se em parâmetros macroscópicos, e os parâmetros macroscópicos, por sua vez, são pressão, volume e temperatura, sendo a temperatura o mais eminente e importante e relevante, por assim dizer. Então, aqui, a termodinâmica se preocupa em analisar parâmetros macroscópicos, a saber, temperatura, pressão, volume, relativos a um determinado sistema termodinâmico. Então, a fim de finalizar a nossa aula, aqui, para efeito de finalização da nossa aula, nós vamos definir agora, de modo bastante resumido, o que é pressão. Pressão é equivalente, pressão, mais uma vez, é um parâmetro macroscópico de um sistema termodinâmico que, por sua vez, é intrinsecamente um sistema macroscópico.
Mais uma vez, o que é um sistema macroscópico? Repetindo e reiterando, é um sistema composto por um número n, e esse número n é da ordem do número de Avogadro, 10 elevado a 23 partículas, átomos, moléculas, íons ou retículos cristalinos ou outras estruturas. Então, a pressão é definida como valor médio. Observem, começamos agora a ingressar em aspectos em formalismo estatístico. E então, a partir já em termodinâmica e em seguida, depois, oportunamente em mecânica estatística, nós vamos verificar o quão magnífica é, importante, imprescindível, indispensável para o desenvolvimento da ciência, a estatística, ou seja, a estatística, essa grande área da matemática, importante, imprescindível, magnífica, complexa e nada trivial, ou seja, muitíssimo complexa. Então, a pressão é definida como o valor médio da transferência de momento linear nas colisões das partículas com as paredes do recipiente. Então, aqui nós estamos falando de momento linear, de acordo com a mecânica clássica. De acordo com a mecânica clássica, o momento linear é igual. O momento linear é uma grandeza vetorial, definida em 3 dimensões. Então, o momento linear é um vetor, e esse vetor é igual a massa, um escalar, multiplicado pelo vetor velocidade. E o vetor velocidade é igual à derivada da posição da determinada estrutura material pontiforme com massa m em relação ao tempo. Então, nós temos uma estrutura material, se admitirmos uma estrutura material pontiforme dotada de massa, essa estrutura dotada de massa, a ela nós podemos associar uma grandeza mecânica, uma grandeza física, denominada de momento linear. E o momento linear é igual à massa, que se comporta como um escalar no espaço dos reais, multiplicado pela derivada da posição da tal estrutura material em relação ao tempo, ou, em outras palavras, a velocidade vetorial, certo? Então, a pressão repito, é o valor médio, então, mais uma vez, envolvendo estatística. Valor médio da transferência de momento linear durante os processos de colisões das partículas com as paredes do recipiente. Então, o que nós denominamos como pressão, por exemplo, pressão arterial, pressão do sangue nas artérias, nas veias, não sei, os biólogos aqui conhecem as nossas nomenclaturas exatamente, mas assim, o que é a pressão arterial, pressão do sangue? É a pressão, nada mais do que o valor médio da transferência de momento linear das moléculas, das células e moléculas que constituem o sangue sobre as paredes das veias, das artérias, não sei os nomes. Biólogos é que devem entrar em ação para tratar do assunto. Então, essas moléculas que compõem o sangue, essas células que são compostas, por sua vez, por moléculas, essas moléculas estão em pleno e constante movimento, se submetendo a inúmeras ou gerando inúmeras colisões, e essas colisões das moléculas com as paredes da veia é que geram o que nós chamamos de pressão. Pressão, no caso arterial em particular. Então, mais uma vez, pressão tem tudo a ver, tem total, íntima e direta e plena relação com o valor médio da transferência, de momento linear durante os processos de colisões das partículas com as paredes do recipiente. Não é apenas colisão da partícula com a partícula, mas a partir das partículas com as paredes do recipiente. Isso é que gerará efetivamente o que nós chamamos comumente em engenharia e em termodinâmica de pressão. E o que é a temperatura? A temperatura é uma grandeza macroscópica, um parâmetro macroscópico relativo e extraído de um sistema termodinâmico. Essa temperatura é definida como o valor médio, mais uma vez a estatística aqui ingressando como ciência importante, ciência exata importante e imprescindível, o valor médio de energia cinética de translação das partículas. E onde é que nós estudamos energia cinética de translação? Nós estudamos no âmbito da mecânica clássica. Então, é a mecânica clássica que vai falar sobre movimento linear, é a mecânica clássica que vai falar sobre energia cinética. Então, percebam que a mecânica clássica e a mecânica estatística, os métodos estatísticos estão total e plenamente e amplamente presentes no âmbito da teoria denominada termodinâmica. Então, eu gostaria de solicitar compreensão, encerrar esta aula, pedir perdão pelos erros
eu estou cometendo aqui eventuais erros conceituais, erros de expressão, erros de língua portuguesa, erros matemáticos. Nós estaremos aqui gradativamente analisando as aulas, verificando onde que há um erro matemático, onde que há um erro conceitual, e os erros, sejam eles de formalismo matemático ou erros de caráter conceitual, serão gradativamente corrigidos. Nós faremos uma atualização, uma revisão e uma revisitação das notas de aula de modo a corrigir, a aperfeiçoar, a optimizar e corrigir eventuais erros de caráter conceitual ou em nível de formalismo matemático. Então, peço inclusive apoio das pessoas que assistem o curso, das pessoas, nossos alunos do IFPA, nossos discentes do IFPA, discentes de outras instituições e demais cidadãos e profissionais que estejam eventualmente interessados em analisar, escutar, assistir a nossas aulas. Então, esta aula é uma aula que é oferecida, que está sendo ministrada no âmbito assim, associada relativa a uma disciplina, no caso, a disciplina intitulada Física Fundamental 2. Essa disciplina é oferecida no âmbito das atividades das atividades regulares de ensino promovidas permanentemente pelo Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém, e eu, professor Damião Pedro Meira Filho, sou professor concursado, professor efetivo da cadeira de Física do nosso Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém, e atuo em parceria com os meus colegas de Física, de Matemática, de Biologia, de Química, de Engenharia e de outras áreas do saber científico. Nós estamos juntos trabalhando, tentando gradativamente disponibilizar estas aulas na plataforma do YouTube, em particular na plataforma do YouTube intitulada Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém. E estaremos tratando de mais detalhes sobre os tópicos aqui estudados e estaremos revisando, reitero, as notas de aula. São notas de aulas. Essas notas de aula elas estão fundamentadas em diversos livros técnicos científicos prestigiados e excelentíssimos livros, não é? Nas próximas aulas eu estarei lendo novamente as referências e, se houver uma referência adicional, eu estarei atualizando, sempre ressaltando quais são os livros que são os livros técnicos científicos que são utilizados para fundamentar e dar credibilidade às minhas notas de aula. Então, eu agradeço a atenção. Nós estaremos preparando, elaborando as próximas aulas. Em breve estarão disponíveis. Então, agradeço a atenção e retomaremos oportunamente. Muito obrigado.